Oi, turma. Hoje nós vamos continuar aí a nossa aula. Agora nós vamos falar sobre a deriva continental e também um pouco sobre a tectônicas de placas. Como vocês podem perceber aí já na imagem, né? Vocês estão vendo que todos os continentes da Terra, né? Todos os atuais continentes que nós temos, durante um período, né? Durante alguns anos, todos eles já foram unidos. Todos eles já formaram um único grande continente, que é o continente aí na época, né, chamado de Pangeia. E nós vamos trabalhar um pouco agora a questão dessa dinâmica, dessa movimentação da nossa superfície terrestre, compondo hoje em dia os atuais continentes que nós temos. Bom, primeiro nós vamos falar sobre a teoria, né, da deriva continental. O que é a teoria da deriva continental, né? Ela é uma teoria aí que ela foi criada por um meteorologista alemão chamado de Alfred, no qual, turma, ele afirmou, né, que há aproximadamente cerca aí de 200 milhões de anos a superfície terrestre, ela era completamente unida, né? Que todos os continentes da Terra faziam parte, né, de apenas um único continente que se chamava de Pangeia, né? Que se chamou aí de Pangeia. E que posteriormente, como nós tínhamos um único continente, nós também tínhamos aí um único oceano, porque nós tínhamos essa grande massa continental no meio da Terra e tínhamos todo o oceano em volta, que era o oceano chamado de Pantalassa. Eu lembro a vocês o seguinte, esse oceano, turma, ele é o mesmo dos que nós temos atualmente, do que nós temos nos dias atuais, tá? Só que naquela época, como a Terra, né, ela ficava no centro e o oceano ficava à sua volta, então ele se chamava de Pantalassa, tá? Ele não tinha outro nome, ele não tinha outros nomes, né, outras classificações como ele possui hoje em dia. Bom, a partir disso, né, esse meteorologista, ele começou a verificar que a superfície terrestre, ela acabava aí, né, fazendo as suas movimentações, né? A superfície terrestre aí, ela acabava se deslocando, se fragmentando, né, de um lado para o outro, até que depois de milhões de anos, né, depois também aí de uma determinada quantidade de tempo, começou a se ter uma maior fragmentação desse super grande continente que era a Pangeia. Depois de um determinado período, nós tivemos aí o surgimento de dois continentes, que ficou caracterizado de Laurásia e de Gondwana. E a partir daí, os continentes, eles começaram a se mover, né? Eles começaram a se fragmentar mais ainda, aderindo, né, e nos dando a atual configuração dos continentes, né, e da superfície terrestre pelas quais nós temos hoje em dia. Turma, o ponto crucial para esse desenvolvimento, tá, dessa teoria aí, o ponto aí que realmente, né, foi o que norteou todo esse estudo, foi a constatação de que a Terra, ela não ficava estática, ou seja, ela não ficava parada. E como, né, que esse meteorologista ele chegou a essa conclusão? A partir do momento que ele viu em que a costa da África, né, ele viu que a parte oeste do continente africano consegue se encaixar com a parte leste aqui da América do Sul, principalmente aqui na parte onde nós temos aí todo o nosso território brasileiro. Só nessas duas partes, você já consegue verificar que ambas se encaixam como se fosse um grande quebra-cabeça. Então, por conta disso, você já consegue notar, né? Você já consegue aí verificar, na verdade, que você já tinha uma superfície terrestre que ela se movia. Embora, de repente, fosse uma movimentação bem lenta, né? Fosse aí uma movimentação que não durasse, né, por muito tempo, que não ficasse aí constantemente, mas que você já tinha uma movimentação dessa grande massa continental. E também nós temos um outro vestígio que vai reforçar essa teoria, foi justamente o levantamento
de estudos, né, onde foi feito aí a descoberta de fósseis de animais da mesma espécie em continentes diferentes. Porque seria, né, impossível que esses animais tivessem atravessado o Oceano Atlântico, por exemplo, já que, né, a única explicação é que no passado os dois continentes encontravam-se juntos. Então, turma, essa teoria aí da deriva continental, ela é a teoria aonde a Terra, né, ela só existia, só tinha apenas um único grande continente, a Pangeia, e também apenas um único oceano, que era chamado de Pantalassa. E que a partir, né, dos movimentos internos da Terra, né, a partir aí da pressão e da temperatura que se ocorre no interior da Terra, nós aí passamos a ter essa dinâmica de movimentação da superfície terrestre, que no caso vai configurar atualmente na atual separação de todos os continentes que nós temos. Aqui nessa imagem, vocês conseguem reparar, ó. Na primeira imagem da esquerda, vocês têm a Pangeia. Reparem aí, né, como todos os continentes, eles conseguem se encaixar. Na segunda imagem, nós começamos a ter a fragmentação da Pangeia. Reparem que aí nós vamos ter o surgimento de dois continentes, né? A Laurásia, para quem está a norte, e a Gondwana, para quem está justamente na parte sul, como nós aqui no Brasil. E já na terceira imagem, vocês já começam aí a ter a atual, né, composição, a atual fragmentação da nossa superfície terrestre, nos atuais continentes aí que nós temos, né, nos respectivos continentes. Turma, isso tudo, toda essa movimentação, ela se deu, turma, a partir da movimentação das placas tectônicas. Tudo isso ocorreu a partir, né, da intensa temperatura, do intenso calor e da intensa pressão que é feita no interior da Terra, que nós costumamos classificar, né, que são aí os agentes internos. E a partir do momento que eles conseguem, a partir do momento que eles começam, né, a se movimentarem interiormente, né, dentro da superfície terrestre, logo após nós vamos conseguir aí perceber e verificar na parte externa aonde nós estamos. Por quê? Porque eles vão causar um certo impacto na nossa sociedade. Dentro da teoria da deriva continental, turma, como ela foi achada aí primeiro, né, como primeiro se rotulou essa teoria, logo após nós tivemos aí também a teoria das tectônicas de placas. As tectônicas de placas, né, ou as placas tectônicas, elas vão trabalhar aí em conjunto com esse processo da deriva continental. Primeiro, nós precisamos saber que as placas tectônicas, elas são grandes blocos rochosos, né, semi-rígidos, que vão compor a superfície terrestre. É importante vocês saberem que toda a nossa superfície terrestre, seja ela parte continental, seja ela parte oceânica, todos nós estamos sobrepostos, né, em cima de imensos blocos de rocha. Todos nós estamos aí, né, pautados, estamos em cima de vários blocos rochosos, aonde eles conseguem se movimentar, aonde eles conseguem, né, se deslocar a partir do magma que está lá no interior da Terra. Essa movimentação, turma, das placas tectônicas, né, ela inclusive aí vai resultar na formação de algumas montanhas que nós temos, de algumas fossas oceânicas que ficam, né, dentro dos oceanos, vai também nos dar atividades vulcânicas, a ocorrência de terremotos e também de tsunamis. Porém, vocês devem estar se perguntando como que essa teoria ela passou a existir. Muito simples. Como nós tivemos a pesquisa, né, e o levantamento de informação da teoria da deriva continental, que comprovou aí que a Terra, né, antes tinha um supercontinente chamado de Pangeia e que tínhamos aí à volta da Pangeia, né, o oceano chamado de Pantalassa,
A partir do momento que nós começamos a ter essa fragmentação da Pangeia, né? E esse pesquisador, né, ele conseguiu comprovar de que você tem áreas da Terra onde elas conseguem se encaixar, onde os continentes conseguem se encaixar, né, com facilidade. A partir daí, ele foi fazer o estudo, né, e o levantamento das informações de que se existia a teoria dessas placas tectônicas, ou então a teoria das tectônicas de placas, que vai ser o mesmo, tá? Vai ser a mesma coisa. Aonde ele diz, né, que parte do pressuposto de que a crosta terrestre, ela está dividida em grandes blocos semi-rochosos. E justamente aonde esses blocos, eles vão conseguir se movimentar a partir do magma que está contido no interior e também a partir, né, das forças internas vindas de dentro da superfície terrestre. Como eu falei, é uma área da Terra onde você tem a existência desse magma. E esse magma, turma, ele vai sofrer com uma intensa pressão, tá? E ele também vai sofrer com altíssimas temperaturas. Nós podemos ter aí na área do magma, por exemplo, temperaturas que podem chegar aí facilmente a cerca de 6.000 graus Celsius, por exemplo. Então, essas placas, né, elas conseguem se movimentar, elas começam a se movimentar a partir dessa teoria, né? A partir desses fatores geográficos que vão justamente impactar nessa movimentação. Por isso que nos dias atuais, não só hoje em dia, né, mas alguns anos atrás também, enfim. Por isso que aí constantemente nós vemos na televisão áreas que sofrem com terremotos, nós vemos aí na televisão áreas que vão sofrer com a existência de tsunamis, áreas que vão sofrer com a ocorrência de vulcões, justamente por quê? Porque são fenômenos ocorridos, né? São fenômenos causados a partir dessa intensa movimentação das placas tectônicas, a partir desse magma que está contido no interior da Terra e que vai fazer com que esses imensos blocos rochosos, né, eles venham aí a se movimentar constantemente. Nesta imagem, vocês podem reparar, nós temos todas as placas tectônicas da superfície terrestre, tá? Nós temos aí todas elas. Vocês podem perceber que elas acabam compreendendo não só uma parte do oceano, mas elas também compreendem, né, a parte dos continentes. Podem reparar aí a placa que pertence ao nosso continente aqui, né? A parte aqui da América do Sul, na verdade, é justamente a placa sul-americana. Eu chamo a atenção de vocês para as setas. Essas setas que vocês estão vendo são as setas que vão representar o choque existente entre as placas tectônicas, tá? Então, olha só, quando você tem, né, as setas apontando para movimentos distintos, né, ou seja, uma vai para a esquerda e a outra vai para a direita, isso significa que nessa área você não tem a existência de choque entre essas placas. Nessa área, o que vai acontecer? Elas vão se separar e a partir do momento que elas vão se separar, elas vão criar uma fenda que automaticamente, né, automaticamente que eu falo, numa questão assim, de que em algum tempo, essa fenda que foi criada vai ser preenchido com o magma que está no interior da Terra. Esse magma, ele não vai sair em formato de vulcão, tá? Existem algumas áreas que até vai se dar aí a ocorrência de vulcões, mas em outras áreas não, como por exemplo aqui na área do Brasil e da placa do continente africano. Nessa área aqui, por exemplo, quando você tem a separação delas, né, vai se criar um novo assoalho oceânico, que nada mais é do que um novo relevo, né, uma nova constituição
da crosta terrestre juntamente com o magma, porque é o magma que vai preencher esse espaço, ele vai se enrijecer, ele vai se solidificar, ele vai criar, né, a sua devida característica, justamente para que ele possa criar, né, para que ele possa dar aí um novo fundo oceânico, né, um novo assoalho oceânico, como nós costumamos chamar. Vale lembrar aqui para vocês, turma, por exemplo, que essa placa onde nós estamos, mais a placa do continente africano, elas se separam cerca de 2 centímetros ao ano. Como eu falei, né? Nessa teoria aí ficou comprovado de que a superfície terrestre ela não é estática. Ficou comprovado de que a superfície terrestre ela sempre vai se modificar, tá certo? Agora, eu chamo a atenção de vocês para o lado oeste da imagem que vocês estão vendo, justamente onde nós temos aí a famosa placa de Nazca, a placa, né, do Pacífico e também a placa de Cocos, né? Essas 3 áreas, turma, são as áreas mais propícias, né? Uma das mais propícias da Terra, aonde intensamente nós vamos ter a ocorrência de terremotos, de vulcões e até mesmo de tsunamis. Por quê? Se existe no interior da Terra a movimentação aí, né, dessas placas a partir de pressão e a partir de temperatura, que é onde o magma ele vai trabalhar em cima desses 2 agentes internos que a gente costuma classificar. Então, dependendo da pressão e dependendo da temperatura no interior da superfície terrestre, nessa área, é onde nós vamos ter aí a intensa ocorrência desses fenômenos naturais. Então, por exemplo, nessa área que eu acabei de falar, aonde nós temos a placa de Nazca, por exemplo, é a área aí onde nós conhecemos, né, como Círculo de Fogo do Pacífico. Justamente porque a área da Terra aonde você tem intensamente a ocorrência desses tipos de fenômenos. É a área da Terra que mais sofre com a ocorrência desses fenômenos da superfície terrestre, como eu falei, vulcões entrando em erupção, tsunamis se ocorrendo e terremotos também se acontecendo intensamente. E a imagem, né, de verde que vocês estão vendo aí, as áreas de verde, né, ela tá classificando aí para vocês de zonas de subducção. O que são isso? Essas áreas de zonas aí de subducção são as áreas aonde você vai ter não só o choque dessas placas, mas você vai ter aí, né, a mistura delas por dentro da superfície terrestre. Ou seja, são áreas de convergência que a gente costuma chamar, são áreas de choque, aonde uma dessas placas ela vai se infiltrar debaixo de outra. E a partir do momento que isso vai acontecer, né, elas vão se fundir, o material delas vai se misturar no interior da superfície terrestre e que posteriormente, depois, ela vai nos dar a ocorrência das grandes cadeias de montanhas. Como vocês podem reparar aí, que aqui na América do Sul, né, na parte oeste, nós temos a existência aí dessas cadeias de montanhas. Justamente por quê? Por conta desse processo que nós classificamos de zonas de subducção, aonde uma placa se choca com a outra, só que no momento de choque entre elas, uma vai conseguir absorver uma parte do material da outra. E posteriormente, né, depois com o tempo, ela vai conseguir, né, erguer, ela vai conseguir construir um novo relevo na superfície terrestre. Vale lembrar que as placas oceânicas, né, da parte oceânica, elas possuem um peso maior em relação àquelas que estão nas áreas continentais. Aqui, turma, novamente eu tenho a Pangeia para vocês, né? E aí em volta eu tenho todo o oceano chamado de Pantalassa, que é o verdadeiro nome, né, de todos os oceanos que nós temos. Lembrando que esses oceanos, eles são um só,
tá? A única coisa que vai mudar é o relevo que existe neles, a profundidade que se existe neles, a quantidade de sais minerais, a quantidade, né, de biodiversidade presente neles. É isso que vai mudar a composição e a característica de cada um, tá? Mas, de fato, todo ele é apenas um único oceano. Aqui nessa imagem, vocês já começam a ver aí, né, como que era lá no passado e como que é atualmente, né? Todos os continentes aí da superfície terrestre, né? Como que a Pangeia originou aos atuais continentes que nós temos. Aqui, turma, eu quis novamente repetir, né, a imagem para que vocês possam ver aí. Vocês podem reparar, como eu falei, né, se vocês pegarem a parte oeste do continente africano e se vocês pegarem a parte leste da América do Sul aqui, por exemplo, vocês vão ver que ele consegue se encaixar. Da mesma forma que se vocês pegarem a parte do continente europeu e vocês também pegarem a parte da América do Norte, vocês vão ver que são áreas, né, que vão conseguir se encaixar perfeitamente, comprovando aí pra gente realmente a existência da Pangeia há muitos e muitos anos atrás. Bom, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula. Tchau!